ok? Então, também dentro do while ou do for, na verdade, temos um break e temos um continue. Para que serve break ou continue? Certo? Para que serve o break ou continue? O break, por exemplo, termina permanentemente dentro do for. Vamos primeiramente voltar ao for. Aqui, vamos voltar ao nosso for. Queremos falar a respeito do break dentro do for. Então, dentro do for, o break ele serve para terminar permanentemente a execução do loop. Então, quando ele encontra o break, está a fazer um loop, quando ele encontra o break, ele termina a execução. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem simples para você conseguir perceber. Então, vou dizer que for, ou seja, para i, por exemplo, está a dar o nome de uma certa variável, certo? Não pode ser, ou pode dar aqui o nome de var mesmo. For var in range. Range, na verdade, é uma função que serve in. Aqui é in. In range é uma função que serve para criar números. Então, uma sequência de números. In range 10, por exemplo, assim estou a dizer que ele deve imprimir até 10. Então, for i in range 10, o que vamos fazer? Vamos dizer aqui if i é igual a 5, dois pontos, break. Certo? Perdão, aqui é var, não i. Então, for var, if var, se var for igual a 5, break. Então, vou colocar aqui print var. Certo? Então, basicamente, o que está a acontecer aqui? Vamos lá tentar entender de uma forma simples esta linha de código, ou seja, este bloco de código. É um raciocínio lógico, por isso que se você quer ser um programador tem que ter muito raciocínio lógico. É um raciocínio lógico simplesmente. Então, estamos a dizer, para cada variável em intervalo de 0 a 10, range é intervalo de 0 a 10, ele vai criar esse intervalo de números. No intervalo de 0 a 10, ele está a dizer isto. Então, executa o que está aqui, não é isto? Ele executa uma sequência de coisas, executa o que está aqui. Mas o que está aqui dentro? Aqui dentro encontramos uma condição. Está a dizer se este variável for igual a 5, no momento em que ele for igual a 5, corta o meu loop. Por exemplo, pode ter 1000 coisas, mas eu quero só ler 5 coisas só, que estão dentro daquela lista. Pode ter 1000 o quê? Nomes, eu quero só ler 5 nomes, certo? Eu quero só ler 5 nomes. Então, por exemplo, ele diz print o quê? Var. Então, ele vai imprimir simplesmente o que for mandado. Vamos aqui rodar para nós vermos o que será retornado agora no nosso loop. Podes ver que ele imprimiu 0, 1, 2, 3, 4. Porque são 5. 0, 1, 2, 3, 4 são 5, começando de 0, certo? Mas, por exemplo, se eu remover este break aqui, se eu remover esta linha de código, se eu rodar isto, vai ver que ele vai até 9. Está aqui, de 0 a 9. Ele fez este loop, de 0 a 9. Mas ele cortou, simplesmente, Ctrl Z aqui para voltarmos dentro do VS Code. Ele cortou e leu simplesmente até 4, porque eu mandei parar se ele for igual a 5. Então, ele corta o loop. Basicamente, este é o funcionamento do for, ou seja, do break dentro do for. Mas, para além do break, temos o continue. O continue, por exemplo, ele pula, certo? Ele pula. E vou usar o mesmo exemplo. Em vez de colocar break aqui, vou colocar continue. Exatamente, vou colocar continue. E vamos limpar aqui a nossa tela e vou rodar. Se eu rodar, podes ver que ele vai contar até 4, depois vai pular 5, vai contar até 6, está aqui, até 9. 0, 1, 2, 3, 4. Depois pulou 5, começou 6, 7, 8, 9. O que aconteceu? Está a dizer, neste intervalo de números, quando você chegar no 5, pula o 5 e continua a contagem. Então, por exemplo, você está com uma sequência, uma lista de coisas, você quer dar continuidade, ou seja, quer pular um certo intervalo de coisas que daqui até aqui eu não preciso verificar, quero verificar daqui até aqui, depois verificar no fim, certo? Quero verificar do primeiro, por exemplo, até o número 4, depois do número 5 até 6, não quero verificar, até 7, por exemplo, depois quero verificar de 7 até
9. Então, vamos ver agora a respeito do break e contínuo também dentro do loop while, certo? Vamos ver dentro do while, na verdade, a questão do break e contínuo. Já vimos o break e contínuo dentro do que é dentro do for. Então, precisamos agora ver o break e o contínuo dentro do while. Então, vou criar aqui, na verdade, um programa que vamos ver um break funcionando e vamos criar outro programa que vamos ver, na verdade, um while, um contínuo funcionando, perdão. Então, vou ainda rodar o meu programa de contador. Contador vai ser iniciado a 0. Então, vou dizer aqui, enquanto, ou seja, while contador for menor que 10, é o que nós estávamos a usar, vou dizer aqui printar o que? Contador. Certo? E nisto, vamos dizer se, ou seja, if contador for igual a 5, vamos dizer ele, para imprimir primeiro print, vamos dizer aqui o número 5 já foi atingido. Ponto. O loop será interrompido. Certo? Então, aqui depois vou colocar aqui break. E para conseguir fazer com que o nosso loop funcione, vou colocar aqui contador mais igual a 1. Ou seja, recebe é incrementado uma vez. Então, basicamente o que está a acontecer aqui? Ou seja, qual é a lógica por debaixo deste loop? Então, o que está a acontecer é, estamos a dizer aqui, imprima contador. Ele vai imprimir contador. Ele vai encontrar contador, está no 0. Depois, quando chegar aqui, se o contador chega a 5, então vai encontrar uma condição aqui. Se este contador for igual a 5, quando ele contar 0, esta condição não vai ser satisfeita. No 1, esta condição não vai ser satisfeita. No 2, essa condição não vai ser satisfeita. Certo? Vamos lá rodar isto para nós conseguirmos entender. Então, rodando isto, podes ver que está aqui. Ele procurou até número 5. Se for igual a 5, ele interrompe. Não chegou mais até o 10. Certo? Não chegou mais até o 9, por exemplo. Deixa ir até 9, for menor que 10. Então, está aqui. O número 5 já foi atingido. O loop será interrompido. Está aqui. Loop interrompido no número 5. Então, como seria, por exemplo, o contínuo? O contínuo vai simplesmente ignorar o número 5. Então, eu vou imprimir aqui, se o contador for igual a 5, vou dizer aqui, o número 5 foi ignorado. Depois, vou dizer contínuo, foi ignorado. Ponto. Eu acho que aqui até vai estar mais claro como é que o loop funciona. O contínuo. Então, vou colocar aqui contínuo. Então, aqui, se eu rodar, meu Deus, ok. Vamos aqui verificar a nossa lógica. Então, a lógica do contínuo vai ser meio que diferente que do break, certo? Por isso que ele estava a dar aquele loop infinito, na verdade, com o contínuo. Ok, vamos verificar aqui. Então, primeiramente, vamos dizer, se for menor que 10, ok. Então, a próxima coisa que vamos dizer é o quê? Se o contador for igual a 5, o que vamos fazer? Vamos ignorar o número 5, certo? Vamos dizer, aqui vamos dizer dentro de contador,
mais igual a 1 e vamos dizer contínuo. Aqui posso até printar. Vamos ver. Penso que isso não vai dar erro nenhum agora. Vamos aqui printar. Número. O número 5 foi ignorado. Certo. E depois dentro deste if, temos que vir ainda colocar aqui print contador e contador também vai ser incrementado. Mais igual a 1, certo? Assim, já vamos ter a nossa estrutura do continue com while funcionando. Vou aqui imprimir, vamos ver como é que ele vai se comportar agora. Está aqui. Aonde entraria o número 5, ele simplesmente imprimiu. O número 5, perdão, não é o número 65, o número 5. O número 5 foi ignorado e continuou 6, 7, 8, 9, certo? Então, por exemplo, se eu dissesse aqui que se for menor ou igual, certo? Se for menor ou igual, por exemplo, vou rodar novamente aqui. Ele vai chegar até 10, vai dizer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 e diz o número 5 foi ignorado. Depois 6, 7, 8, 9, por aí. Então, ele salta o número 5. Contínuo funciona assim. Ele conta até onde a condição que você colocou for encontrada, ele salta aquela condição e continua o loop normalmente. Então, já sabes como funciona o break e o continue dentro do Python. Nas estruturas de repetição, neste caso dizendo no for e tanto quanto no while. Espero que você tenha entendido, compreendido e gostado. Exercite e pratique. Poderemos trazer exercícios propostos aqui, na verdade, para você praticar e exercitar muito a respeito dessas duas estruturas de repetição dentro do Python. Perdão, estruturas de loops ou repetição, sim, dentro do Python.